E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live da Liga Cartola Friends. Hoje o bate-papo é com meu amigo William. Vamos falar do distanciamento da seleção brasileira e a torcida. Quem é mais importante, clube ou seleção? E aí, qual vai ser? Vamos aguardar nosso amigo chegar aqui na live pra gente começar esse bate-papo legal. Nosso amigo William chegou por aqui. Essa. Olha ele aí. Vou calibrar aqui. Opa, Tudo certinho por aí? Tá dando uma travada, mas... Aparece. Tá igual quem? Igual tu. Só tá aparecendo a metade da testa pra baixo. Tô igual tu, né? Tá. Ver qual é a distância boa aqui. Tranquilo. Se ajeita aí. Mas isso. Agora eu tô pronto. E aí, meu amigo Léo? Tranquilo, meu amigo Eira? Pronto para mais um bate-papo aí? Show de bola? Preparadíssimo. Preparadíssimo. A gente aí debater mais um tema aí. E esse tema aí me agrada muito. Então, tô super empolgado aí com essa live. É interessante, né? Falar de clube e seleção joga a gente para vários lados e a gente já tem bastante informação aí ao longo dos anos da história que meio que mostra como que está o cenário hoje, clube versus seleção, vamos colocar assim, né? Claro. Tem várias coisas que trouxeram para isso. Né? Com certeza, com certeza. E chega também de falar um pouco de pandemia, de estádio vazio, né? A gente tá vendo aí os jogos aí sem torcida aí. Vamos tentar relembrar coisas boas aí, igual foi a live de semana passada que vocês fizeram aí dos clubes que já foram grandes, né? Então é bom a gente relembrar algumas coisas aí que formaram nosso presente, né? Passado, Não, sim. presente. Futebol tem muita história, muita coisa legal, muita coisa boa. Acho que o que a gente tinha que dizer até aquele momento foi dito. Lógico que vão ter novos assuntos, mas dá para a gente trocar ideia sobre coisas que são atuais também. Né? Esse assunto de hoje, eu acho ele bem atual e pertinente. Acho que vai gerar alguma reflexão aí na galera que está acompanhando a gente aí nas plataformas aí, tanto de podcast ou aqui mesmo na nossa live. Show de bola, meu amigo. Show de bola. Então vamos partir para o tema? Puxa aí. Tu que é o puxador da escola de samba? Puxa aí. É isso aí, tipo, estilo jamelão. Vou puxar aqui. Então, beleza. Antes de mais nada, já deixar registrado aqui quem estiver acompanhando agora, ou acompanhando no futuro, né? A Liga Cartola Friends está nas principais redes sociais aí, procura lá Liga Cartola Friends, que a gente está lá com bastante conteúdo interessante. E a intenção é sempre trazer mais coisa legal para que a galera curta futebol de uma forma descontraída e acompanhe nosso conteúdo aqui. E também as lives viram podcast. No futuro elas vão saindo. Quem quiser consumir de uma forma tranquila aí, pode acompanhar nas principais plataformas de podcast também. Beleza. Recado dado, vamos lá. O nosso tema é distanciamento da seleção brasileira e a torcida. Quem é mais importante, clube ou seleção?
Como sempre, é bom dar uma... Peguei aqui uma matéria que ela é de 2018, do dia 13/6/2018, da Folha. Uma breve introdução que fala justamente desse tema que a gente trouxe para a mesa hoje. Mais ou menos assim. Desinteresse da Copa bate recorde e atinge 53% no país. Isso na Copa de 2018, que foi na Rússia, né? O desinteresse dos brasileiros na Copa disparou às vésperas do início da disputa na Rússia. Segundo pesquisa nacional do Datafolha, realizada na semana passada, no caso, na época, né? 53% dos brasileiros afirmam não ter nenhum interesse pelo Mundial. Aí agora eu te pergunto, ele, como é que você vê isso linkado com o nosso tema aí? Qual é a sua visão para a gente começar a nossa ideia aí? Me pegou até um pouco de surpresa essa matéria aí, eu não tinha lido nada a respeito sobre isso na época, né? Falar de desinteresse sobre Copa do Mundo no país do futebol, onde tem né, a seleção mais vitoriosa de todos os tempos, é até um pouco surpreendente, já que somos chamados de país do futebol, né? Então me pega de surpresa um pouco esse desinteresse. Entre aspas, vai muito de encontro com aquilo que a gente vai discutir hoje, né? A seleção, e aí a gente tem que falar da nossa, né? Porque não vivencia em outros países, né? A nossa seleção perdeu um pouco de desinteresse por N motivos aí, né? E que também pode ser esportivo, mas também pode ser também político, né? Outros esportes também ganharam muita visibilidade nos últimos anos, igual o vôlei, enfim, basquete, etc. Né? E o povo perdeu um pouco desse elo. Né? A seleção tem estado muito distante do povo, né? A seleção tem jogado mais fora do país do que aqui, né? Dá para conseguir. Acho que se não fosse a Copa do Mundo em 14 aí, se a gente fosse tirando a Copa do Mundo, a Copa das Confederações, 2013, quantas vezes o Brasil joga realmente no Brasil, né? Então isso afasta demais o povo, o povo da sua seleção, principalmente depois da Copa de 2002 para cá, a quantidade de jogadores que jogam no Brasil caiu absurdamente, né? Você tem agora praticamente uma seleção brasileira de estrangeiros, né? Tem jogadores aí que praticamente nem jogaram no Brasil e atuam na seleção, né? Teve jogador que eu cheguei a conhecer atuando na seleção, né? Que eu não lembro aí do Afonso Alves, né? Que o Dunga adorava e tal, e seus bloquetes aí. Então, isso afasta demais. O torcedor não se identifica, né? Ele olha para a seleção e ele fala, pô, quem são esses caras? Né? Quem está ali me representando? Então, acho que isso passa muito pela representatividade, talvez, né? Você não se sentir representado olhando 11 jogadores em campo. Aí você olha um, você não conhece, olha outro, você não conhece, esse cara jogou aonde, esse cara passou por onde, né? Jogadores de ligas não tão fortes sendo convocados, né? E aí, muitas das vezes, aí não se sabe qual o motivo, né? Então, eu acho que isso aí afasta demais aí o torcedor da seleção e aí pode refletir muito bem nessa pesquisa aí que você falou, né? De 2018 da Copa. Pois é, foi uma pesquisa feita na cara do gol ali, na hora de começar a Copa, teve aí a maioria que não estava interessado. Até queria te fazer a pergunta que a gente lançou nas enquetes aí nas redes sociais. Clube ou seleção, pro William? Fala para mim, a tua resposta. A sua preferência, clube ou seleção? Bem, eu vim até caracterizado aqui, tá? Na CBF aqui, da Seleção Brasileira, porque tanto na minha página, eu fiz também no meu Instagram a pesquisa, né, a enquete, e também tinha na página da Liga, né, do Cartola, eu dei uma olhadinha lá. Né? Então, Sim. segundo os meus seguidores, 80% prefere o clube, né, e 20% seleção. Aí, devido a isso, eu falei, eu vou botar logo uma camisa da seleção, que eu vou ser o do contra. Na verdade, eu não vou ser o do contra, eu não vou defender nenhum dos lados, não. Né? Vou ficar em cima do muro. Porque eu acho que a seleção brasileira é muito importante, sim. Né? Eu sou fissurado em jogo de seleção, gosto muito de assistir. Até os jogos aí de, entre aspas, menor apelo, né? Eu sou muito fã de assistir. Eu acho que é o momento de você reunir os melhores. Eu acho que a seleção sempre tem que estar os melhores. Nisso, eu gosto muito do trabalho do Tite, que eu via antes do Tite uma coisa assim.
O jogador tinha 30 anos e ele já era velho para a seleção. Eu acho isso um absurdo. Então, eu sou super Uhum. fã dele convocar o Thiago Silva, dele convocar o Daniel Alves. Se o Daniel Alves é o melhor lateral direito, então ele tem que ser convocado. Ah, não, mas pô, para outra Copa ele vai estar com X anos. Ah, mas ele não é a seleção. Então, que outro cara corra atrás. Entendeu? Então, não Sim. adianta botar um novinho lá e não corresponder. Então, nesse sentido, eu gosto muito do trabalho do Tite nesse aspecto, né? Que ele convoca mesmo quem ele confia, né? E quem são os melhores. Realmente, Thiago Silva é um baita zagueiro, Daniel Alves é um baita lateral direito, mesmo estando aí da casa dos 30 e poucos anos, né? Mas falando da seleção, né? Então, assim, eu sou fissurado em seleção, vim até aqui com a blusa da seleção brasileira em apoio, né? Sim, E sim. o clube é aquilo, o clube é o dia a dia. O clube é o que você assiste todo dia no noticiário, é o que você escolhe torcer, diferentemente da seleção. Geralmente, tem gente que mora no Brasil, é brasileiro, mas torce para outras seleções. Isso aí também acontece. Mas, em suma, você, Sim. né, isso aí pode acontecer também. De repente pode entrar alguém aqui nos comentários e falar, eu torço para a Argentina. Beleza, fazer o quê? Mas, no geral, você torce pelo seu país, né? Só que o clube não, o clube é uma escolha sua. Você escolhe ser aquele time. Você tem uma gama imensa de clubes que você pode torcer e você vai e se identifica com a camisa, com as cores, com a torcida, com a história, né? Isso aí te leva a uma paixão que você escolheu, né? Enquanto a partir de uma Sim. seleção, não que você seja obrigado, mas é muito estranho, né? Você não torcer para a sua seleção, tá? Então, Pois é. eu deixo eles no nível de igualdade, tá? Sim, sim, sim. Não meu entender, no meu entender. Então, até pela pesquisa também que foi feita na Liga, deu essa média aí de 80% de quem votou, votou no clube. E como a pesquisa é agora, eu super entendo e meio que concordo com isso. Por quê? O clube acaba sim vendo em primeiro lugar por vivenciar mais. E se seu clube vai bem, aí Uhum, essa paixão aumenta muito mais. Mas o porquê que isso sim. ocorreu, assim, pelo menos no atual momento? O enfraquecimento dos próprios clubes nacionais. Diferente das décadas passadas, os clubes forneciam muitos jogadores para a seleção brasileira, eram Uhum, clubes que faziam muita frente interna, se a gente olhar a variedade de campeões brasileiros cada ano, cada ano estava em uma mão, isso mostrava que os clubes eram mais competitivos sim. e com isso saíam dos clubes brasileiros muitos jogadores para a Copa do Mundo. Se a gente pegar as Copas que a gente conseguiu assistir, que é 94, 98, 2002, que eu acredito que foram as Copas mais emblemáticas assim para o brasileiro, tinha ali jogadores que jogavam no Brasil e eram ídolos aqui nos clubes do Brasil. E aí, independente se jogava no time A ou time B, o torcedor daqui estava muito identificado. Até porque não era comum assistir campeonatos de outros países. Se eu não me engano, era só a Band que passava o campeonato italiano, mas nem todo mundo podia assistir, mas é o que meio que mostrava que assim, os jogadores brasileiros é que tinham uma aceitação maior. Então, hoje não. Hoje a gente assiste todos os tipos de campeonatos do mundo pelo enfraquecimento dos clubes. Logo cedo, os jogadores vão para a Europa, não criam uma identidade com o clube, e aí aconteceu muito isso com o Dunga, que trouxe na época o Firmino. Aí, pô, quem é Firmino? E, pô, Uhum, sim, era um cara que estava despontando lá fora, ele viu o talento nele, trouxe para a seleção, e igual ele teve outros jogadores, mas que a gente não tinha conhecimento do cara aqui, porque não fez uma história em um clube do Brasil. E, então, assim, o enfraquecimento, acho que é um fator, dois fatores que contribuiu para que o torcedor ficasse mais distante. Por exemplo, sim. clubes tipo que hoje já não são tão tradicionais assim, que até um link com a live
anterior, quem não assistiu, assiste lá, tipo Bangu e América, por exemplo, forneceram muitos jogadores para a seleção brasileira. Hoje, tipo assim, times igual a esse não tem condições mais de fornecer jogador para a seleção, entendeu? Então, os clubes foram enfraquecendo e se hoje fizer uma seleção do Brasil, vai ter ali uma pressão, entre aspas, pressão para levar jogadores do Flamengo, que está no bom momento, e do Palmeiras, e olhe lá, entendeu? Outros clubes não vão conseguir fornecer jogadores, a não ser que o treinador vá lá e aposte. Né? O Tite fez isso com os jogadores do Corinthians nas últimas convocações dele, mas isso tirou muito da torcida também, de acompanhar os jogadores, ou melhor, acompanhar a seleção como era antigamente. Nisso também tem um trabalho da própria TV, são épocas diferentes. A seleção de 70, que foi assim, é considerada uma das maiores da história das Copas, ela era um momento que o país vivia uma situação diferente, era uma época de ditadura, época que tinha que ter um acalento tipo, a seleção vencer meio que estava meio que a favor de governo na época, mas ela foi tão emblemática que ela rompeu tudo isso e a festa foi feita, teve músicas que são cantadas até hoje e tal. O nosso principal jogador, que é o Pelé, estava lá, entendeu? Foi emblemática. E de lá para cá, toda a Copa do Mundo, os torcedores tinham aquela sensação de vai ter mais uma Copa de 70, tipo, vamos pintar a rua, vamos fazer as bandeirinhas e não sei o que lá. E a mídia também contribuía muito na divulgação. Isso a gente viu até há pouco tempo. Tipo, a Copa de 94 teve essa mesma vibração, a seleção foi campeã, aumentou isso, 98, 2002, mas daí para cá já começou a dar a cada nova Copa começou a dar uma diminuída. Então, eu acho que, no primeiro momento aqui, um dos pontos que eu queria levantar é esse, o enfraquecimento dos clubes, e fazendo essa analogia, essa linha do tempo aí, da mídia versus a divulgação da Copa, que chegou até os dias de hoje, que a gente viu na matéria que está perdendo interesse. Passa um pouco daquilo que até eu dei uma pincelada aí, tu até aprofundou bem mais do que eu, né? Essa questão da falta de identificação da torcida, né? Porque do torcedor não se sentir representado dentro da seleção, né? Por quê? Quando ele via um atleta do clube dele, né? Alguns, né? Você via lá o botafoguense, ele via lá o atleta dele dentro da seleção, né? O flamenguista via, né? As deles são baratos na década de 80, você poder ver Zico e Dinamite no mesmo, dentro de campo, né? O Zico tinha uma bola para o Dinamite fazer um gol na seleção, sendo que no clube eram rivais, né? Então isso é um barato, né? Poder reunir realmente os melhores jogadores, né? E esses melhores jogadores estão atuando no Brasil. Então eu acho que a Copa de 2002 talvez seja a última aí que a gente levou muita gente que jogava no Brasil, mas já bem menos, né? Agora, de 2006 para cá, né? A Copa de 2006 foi uma grande decepção, né? Talvez seja aí uma das maiores decepções aí mais recentes, né? Da seleção brasileira, os maiores fiascos aí pelo time, pelos jogadores que tinham, pelo elenco que tinha, né? E isso aí fez o Brasil perder a seleção brasileira perder muita força com seu torcedor, né? E aí, de 2006 para cá, trazendo um pouco mais para cá, é quando data aí, né, que o Brasil, a CBF vendeu, né, os direitos da seleção brasileira para uma empresa estrangeira de cuidar, né, dos amistosos, né, dois amistosos, né, não de data FIFA. E aí, de 2006 para cá, a gente viu uma enxurrada de amistosos, e muitos deles na Inglaterra, em Wembley, né, muitos amistosos nos Estados Unidos e outros países aí também de menor apelo, né? E isso aí, a gente só conseguiu, além do jogador não ser do clube daqui, né? O país, a seleção também não jogando aqui, né? Então isso aí afastou demais, esfriou a seleção, esfriou demais a relação do torcedor
do torcedor com a seleção. Né? Qual a chance que a gente tem de ir no estádio e ver um jogo da seleção? Só num torneio oficial da FIFA? Só numa eliminatórias? Né? Então, a gente foi com uma sensação agora mais de perda do atleta, porque a gente tem um problema gravíssimo no nosso calendário, né? Em datas FIFA aí, o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, não para. Né? Então, hoje eu sou flamenguista, eu me sinto lesado, né? Quando o Tite leva 3 jogadores do Flamengo, deixando, entre aspas, que poderia ter levado mais, que a vontade era de levar mais. Né? Aí eu Sim, fico sim. pensando, poxa, o Gabigol merece, o Bruno Henrique merece, o Gerson merece, de repente o Rafinha poderia estar indo, né? Rodrigo Caio, ou seja, os caras batalham, né? Dão sangue em campo para fazer o clube vencer e também alcançar os seus objetivos individuais, que é estar na seleção. Só que, em contrapartida, o jogo da seleção é junto com o jogo da seleção é junto com o jogo do clube. Né? Ou às vezes a seleção joga num dia e o clube vai jogar no outro. Né? O campeonato não para. Então o torcedor acaba se sentindo prejudicado. Né? Às vezes num jogo decisivo, ele tem que ceder aí. Talvez o melhor jogador do clube, por exemplo, o Grêmio, que geralmente lá vai quem? Vai lá o Everton Cebolinha. Eu acho que é o único lá que é convocado. Pô, mas é o melhor jogador do clube. Entendeu? Pô, às vezes é meio time. Então Sim. isso aí é uma punhalada no torcedor. Né? Que vai para o estádio, né? Que conta com o jogador. Né? Então, há N fatores aí que fez com que o torcedor começasse a olhar a seleção com olhos negativos, né? E aí a gente poderia até falar aqui também de corrupção na CBF, né? A gente tem 2 ex-presidentes aí Exatamente. em situações aí, um preso, né? O Ricardo Teixeira não sei se está preso ainda, se foi preso, né? Eu acho que sim. O próximo ponto que eu ia falar é justamente isso aí, que É. é a corrupção. Então, assim, algumas convocações, né, foram assim bem duvidosas. Você até falou do Firmino aí, né? Só que lá na Inglaterra, eu não sei se essa lei da vigora lá, mas acho que na vigora assim, para um clube inglês poder contratar um jogador estrangeiro, né, que não seja europeu, não europeu, ele tem que ter um mínimo de participação na sua seleção, né? E Uhum. aí a gente começa a ver aí convocações de pessoas que a gente nunca ouviu falar, e aí de repente, o Firmino, pô, mas na época, será que ele tinha essa bola toda para ser convocado? Ou será que ele foi convocado para ser vendido? Porque ele foi É, tem um, estancando, ele foi convocado, cumpriu o mínimo de convocações da seleção, e de repente surgiu o nome dele sendo comprado pelo Liverpool. E aí? tem a ver, Será que ele foi tem a ver convocado até só porque ele com. jogava muito? Ou ele foi convocado para atingir o mínimo de convocações necessárias para ser comprado pelo Liverpool? Sim. Sim, tem até a ver com E o comentário aí, do João, que ele falou é, muitas vezes jogadores de empresários, né? exatamente. Convocações que a gente não entende, né? Não entende. Às vezes você vê alguém matando a pau aqui, né? E do nada surge um nome que é muito duvidoso, Afonso Alves, aí vem o Firmino quando foi chamado. O Firmino virou um nome? Virou. Né? Mas outros aí não viraram, sumiram, simplesmente sumiram do mapa. Né? E aí a seleção começou a Tyson. ficar sendo taxada como um trampolim, né, para a venda de jogadores. Pegou aí ou falhou? Deu uma travada aí. Agora tá ok ou não? Nosso amigo deu uma travada, vamos aguardar ele Pegou. voltar. Voltei? Voltou? Voltou. Show de bola. Então, em cima disso que você falou, concordo. Tem um ponto. Acho que a corrupção ajudou muito também a CBF, quando os escândalos da CBF foram sendo escancarados, já mostrou muito que os bastidores visavam muito dinheiro, que é outro ponto que eu acho que a CBF ela entendeu que a seleção brasileira gera grana, e aí as negociações delas, se eu não me engano, são uma das maiores do mundo em relação a patrocínio, a todas as marcas que patrocinam a seleção brasileira. Então, abriu brecha para a corrupção, não é à toa que teve ex-presidente preso da CBF. Isso reflete muito no torcedor, que você emprega paixão numa coisa que tem gente roubando ali. Isso não é legal. Em cima disso,
visando essa coisa de dinheiro, a divulgação interna é muito ruim. E trazendo para os dias de hoje, a gente, desde 2014, temos estádios a nível de Copa, né? Temos muitos estádios aqui. Então, a seleção brasileira, nas negociações de amistosos, por exemplo, poderia ter um tour aí nos principais estádios, são estádios que comportam jogos grandes, de norte a sul do país, e é uma boa vitrine para o mundo e de divulgar a seleção brasileira no próprio país, né? Isso não vê. O Brasil, como você falou, quando faz um amistoso, faz fora e faz fora com seleções que não têm muita expressão, que é um outro ponto de muita crítica também dos torcedores brasileiros, que a seleção brasileira não tem feito amistosos quando faz com seleções de alto nível. Raramente isso ocorre. Então, é um problema muito sério. Então, que eu acho que a seleção, corrupção, só pensar em dinheiro e divulgar muito mal os jogos dentro do país é outro fator que contribui para que o torcedor não entre nisso. E por ela pensar só em dinheiro, ela escolhe quem vai ver o jogo. É outro problema. Por quê? Ela eleva os custos dos ingressos, que assim, é absurdo, tira o famoso povão de ter acesso ali, e aí a gente vê um torcedor que não é um torcedor habituado, pelo menos assim, a frequentar estádios e participar da massa ali, ser de torcida que vibra dentro do estádio, não fica só assistindo o jogo, que não adianta ir só ao estádio, a gente precisa do apoio. Comparando com os nossos amigos aí, os hermanos, tanto Argentina quanto Uruguai, Chile, eles dão aula de como torcer para uma seleção. Não tem isso, né? A gente viu na Copa de 2014 a invasão dos argentinos, dando um show de torcer, cantando músicas diferentes, criaram música naquela Copa e apoiando a seleção direta. O Brasil muito mal ficando ô Brasil, e tipo, eu sou brasileiro com muito orgulho, muito amor. Cara, torcer não é isso. Quem tem o hábito de ir ao estádio, mesmo que para torcer para o seu clube, sabe que o fator torcida faz uma diferença danada. Tem um ponto que a gente levantou em outra live, como faz a diferença a torcida num estádio, né? E ter uma torcida que não apoia uma seleção, tipo, fica mais assistindo e só vaia ou comemora gol, acho que é pouco para a seleção. Então, vem muito do valor do ingresso, ou seja, ele leva um público para lá que não tem esse calor, geralmente, não estou generalizando, lógico, mas é um público que talvez não tenha uma rotina ou hábito de ir aos jogos e vai nesses jogos grandes, que tem visibilidade, é jogo internacional, você vai ver algum astro ali de outra seleção em campo, aí tem esse apelo, a CBF vende caro, e aí ela, com isso, ela escolheu o público que vai assistir o jogo, que Público de é muito teatro, né? ruim. Exatamente. Então, assim, É não tem isso. aquele calor de torcida. Tanto é que a Uhum. gente não tem músicas famosas de seleção brasileira, que a gente canta a plenos pulmões, e assim, jogo de Copa do Mundo, vão reunir os amigos, vão sair na rua com bandinha, cantando a música da seleção para apoiar. Não tem isso, entendeu? E se for no estádio, também não tem, infelizmente. Então, acho que é outro reflexo que contribui para esse distanciamento do público de ter interesse na seleção brasileira. Eu fiz o levantamento aqui, né, dessa empresa, né, ela renovou o contrato aí até 2022, né? E me parece que ela paga aí algo em torno aí de 4 milhões de dólares aí por partida, né, a CBF. Então, na verdade, ela comprou o direito, né, de poder explorar o jogo e ela decide, né, baseado no que ela tem que pagar a CBF por efeito de contrato. Então, ela decide qual, não digo nem questão de adversário, tá? Mas ela decide preço de ingresso, divulgação, marketing, local, onde é que, sei lá, a seleção vai se hospedar, etc. Ela é responsável por todo o pacote daquele jogo em si, né?
Então, acredito que ela não deva ver com bons olhos trazer um jogo para o Brasil, né? Talvez aí movimentar esse jogo aí em reais, só que ela tem uma cota a pagar, né? Então, ela entende que de repente levar o jogo Brasil para os Emirados Árabes, né, lá para Dubai, seja mais interessante do que jogar Brasil e Argentina no Engenhão que seja, né? Ou no Morumbi, né? Não tem esse apelo todo, né? Na verdade, ela fez da seleção aí, né, de 2006 até agora um verdadeiro circo, talvez, né? Onde você faz pelo mundo, né? E aí, claro, o cara que não tem chance de ir lá, vir aqui no Brasil ver um jogo da seleção brasileira, para ele, de repente, seria interessante, né? A quantidade de brasileiros que tem nos Estados Unidos também, né? Por isso que muitos jogos foram nos Estados Unidos, porque tem uma Sim. concentração de brasileiros enorme lá, né? Eu não lembro se o Brasil fez amistoso na China, mas se não Dá fez para também, imaginar quanto que foram os ingressos, né? não, deve Não ser deve ter sido caríssimo. barato. Deve ser caríssimo, né? E aí é do que você falou, não é torcida de clube, né? E aí não tem instrumento, não tem música, não tem aquela empolgação, porque é o público de teatro, o público né, de mais alta classe social que vai, né? E aí não tem esse calor, aquela questão de empurrar o time, e que coisa que o time precisa, né? Não é só Precisa. pela bagunça, o time precisa, às vezes está perdendo, nada dá certo em campo, né? O jogador não está acertando nada, e às vezes é o empurrão do torcedor que dá aquele, né, aquele gás a mais no atleta para ele chegar numa bola, chegar numa dividida, acelerar a corrida, acreditar numa dividida, né? E isso aí faz muita falta, né? Quando você tem uma torcida que fica parada igual um jogo de tênis. Sim. E aí, o outro ponto que eu acredito, e até tem uma matéria aqui, eu vou ler um pedacinho dela, Uhum. que para corroborar o meu ponto de vista, que até é citado na matéria, que é não conseguir jogar com seleções grandes, principalmente da Europa, que é um celeiro de grandes seleções lá, seleções campeãs mundiais, né? A matéria é do Globoesporte.com, aí foi assim, um trecho dela diz assim: houve negociações com a Alemanha e também com a seleção da Dinamarca, mas não houve acordo. As possibilidades eram para raro encaixe e folga das eliminatórias da Euro 2020 para amistosos de outubro, em que o Brasil terá dois africanos, Senegal, o atual vice-campeão do continente africano, e a Nigéria, o 34º do ranking da FIFA. Os alemães folgaram na rodada das eliminatórias da Euro 2020 e dia 9 a Dinamarca na rodada seguinte, ou seja, atenderiam a seleção, porém não houve acordo. Aí a conclusão é a seguinte: está muito complicado jogar contra europeus por causa das eliminatórias da Euro e da Nations League. Quando encontramos, tem essa situação do adversário querer também jogar com o Brasil. Tentamos também a Dinamarca, mas eles não quiseram. Por quê? Porque queriam outro tipo de adversário. Estamos sempre buscando jogar com os 20 primeiros ranqueados, ou dos 20 aos 50, excepcionalmente acima de 50, Senegal, que é o 20º, e a Nigéria 34º. Justificou, no caso, né, o Juninho falando disso, né? E para pontuar aqui, ano passado, em outubro, teve Alemanha e Argentina. O que essa matéria está dizendo? Está dizendo que cada vez mais a Europa, através da UEFA, que ela está organizando o campeonato de seleções e está usando todo o calendário que é disponível pela FIFA para as suas competições. A UEFA, com isso, além dela estar crescendo, ela está organizando muito, porque, se eu não me engano, são 55 seleções da Europa. Uhum. E a Nations League, ela tem um critério de rebaixamento e tal na competição. E a Euro tem a eliminatórias da Euro e tem a Euro. É. Ou seja, para jogar com um time Alemanha, Holanda, Itália, Espanha, França, marcar amistoso com essas seleções vai ser cada vez mais difícil. E eles, por sua vez, não estão vendo vantagem em jogar com a seleção brasileira.
não quer dizer que seja isso, mas parece que eles entenderam que vamos nos fortalecer aqui, jogar entre a gente, é a sensação só que eu tenho, tá? Vamos jogar entre a gente e não vamos dar muita bola para lá. Tanto é que o Brasil ainda é a seleção a ser batida em quantidade de conquistas de Copa do Mundo. Uhum. Só que ele já não vem fazendo presença em Copa do Mundo de 2002 para cá. Ele vem, cada Copa ele tem um comportamento muito ruim e tem um dado importante. Se a gente pegar, a gente fez a final da Copa contra a Alemanha em 2002, campeão, ok. Já em 2006, fomos eliminados por uma seleção da Europa, que foi a França. Uhum. 2010, outra seleção da Europa eliminou o Brasil, se eu não me engano foi nas oitavas, oitava não, nas quartas, a Holanda. Uhum. 2014, fomos eliminados nada mais, nada menos pela Alemanha, na semifinal, se eu não me engano. E 2018, a Bélgica. Todos os times, todas as seleções europeias. O Brasil, durante os períodos classificatórios, ele jogou com seleções fracas da Europa ou com sul-americanos. Por exemplo, igual 2014, ele jogou com o Chile na rodada, na fase anterior, foi aquele susto de quase que o Brasil ficou por ali. Então, assim, isso mostra muito como que a seleção brasileira, mesmo tendo jogadores que jogam na Europa, não está sabendo jogar contra as seleções da Europa em si, em momentos decisivos. Se a gente pegar a última Copa agora, que a França foi campeã, eu achei que ela foi campeã de uma forma muito tranquila. Assim, os caras jogaram uma bola muito tranquila. Eu não vi a França sofrendo para vencer os jogos. Assim, ela foi campeã de boa. E parece que é uma tendência, assim, eles agora, as seleções da Europa, terem esse tipo de comportamento que a França teve nas competições. E eu não vejo o crescimento da seleção brasileira, pelo contrário, vejo o enfraquecimento dela, eu não estou conseguindo ver evolução. E eu não consigo olhar para a seleção brasileira assim, ela vai ser campeã do mundo. Quem dera eu prever o futuro. Mas eu só não consigo achar que com isso ela vai chegar lá, né? Assim, são os acontecimentos e essa dificuldade de jogar contra as seleções de lá, que eu acho que seria um bom treino para preparar para as competições mais sérias. Uhum. Isso passa por algumas questões também, na questão de títulos e tal, né? Mas sei que você falou, também eu li uma outra reportagem, e até o Edu Gaspar fala algo parecido com a situação do Edu Gaspar nessa matéria, é como se eles não quisessem pegar uma seleção forte como a do Brasil, né? Porque muitas vezes as poucas datas que eles têm disponíveis, enfrentar a seleção brasileira não seria uma boa ideia. Por quê? Perder um jogo, né? E aí, pegando o Brasil, por exemplo, que é uma seleção muito forte, você perder um jogo e de repente levar um 3-0 antes de iniciar uma competição oficial, é muito ruim. Então, muitas das vezes é bom você pegar ali uma galinha morta e meter 5-0, né? Do que você pegar uma seleção forte igual o Brasil e estar numa competição desacreditado. Eu também li uma reportagem sobre isso. E outra, faz sentido o que você falou, isso aí eu concordo. Eles, né, podem estar lá se unindo, não, vamos fazer as competições só entre a gente vai se fortalecer, né? Jogando jogos cada vez mais competitivos, só jogos de torneios, né? E, em contrapartida, a gente, evitando de jogar contra Brasil, Argentina, Colômbia, etc., até times da África também, a gente evita de que eles treinem contra a gente mesmo, né? Porque qual a ideia de você jogar um Brasil e Argentina, um Brasil e Alemanha, um Brasil e Itália? Né? Quando você chegar numa Copa do Mundo, se você encontrar com ele lá, você falar, não, pô, já sei como é que é o esquema tático, né? A gente perdeu aquele jogo, ganhou, foi dessa forma, tivemos tais dificuldades, tais facilidades, né? Então é como você não desse o ouro pro bandido, né? Então, não vamos deixar também que eles treinem contra nós mesmos, né? Isso aí pode Não, mas a Alemanha jogou com a Argentina. A Alemanha jogou com a Argentina agora, outubro passado, entendeu? Eles jogaram contra a Sul-Americana. Mas eu não vejo a Argentina. Mas a Argentina, sei lá, né? Tem esse nome todo, mas numa seleção assim também. O ponto positivo é que 14, mas
Isso. É meio que, sei lá, cara, a Argentina, em termos de seleção, não consigo ver, apesar de ter o Messi ali, tem uma frente muito forte, sei lá, eu acho que tem Não, é a seleção que não tem um time ganha muito título, fraco. ela não ganha nem Copa América, a seleção da É, desde Argentina. 93, cara. É, desde É, 93, né? então, é complicado. Então, Mas o que me preocupa é justamente os nossos campeonatos sul-americanos de seleção, que na verdade é a Copa América e a eliminatória, é fraco demais. Assim, a gente não tem seleções de alto nível, é. né? A gente vai jogar contra a Bolívia, nada contra as seleções, mas a gente sabe que elas não têm força. Bolívia, É, Venezuela, mas, é, mas a se for olhar própria. bem, mas se for olhar bem, já foi pior, né? A Venezuela era um saco de pancadas, tomava de 5 de todo mundo. Tem seleções aí que evoluíram bastante. Eu acho que, por exemplo, Evoluíram, tanto evoluíram. é que o Chile ficou fora da última Copa. Então, assim, Sim, sim. eu acho que os campeonatos sul-americanos melhoraram demais, cara. Se você olhar aí até década de 90 aí, Lembra tanto é que da última final a última final da Copa América? pô, teve tanta Copa América que. Não, foi Brasil, né? Brasil e Peru, né? É, Brasil e Peru, é. A gente tem Copa América todo ano, pô. Pois Virou uma é, tá todo. sacanagem. Ia ter um E teria agora. outra. Teria outra esse ano. Teria outro. Eu Então. não entendi essa. Eu Não sei ainda o que tá acho, acontecendo. eu ainda acho Hum. que os nossos campeonatos são fracos, a nossa eliminatória é fraca. Acho que ela engana muito. Aconteceu isso na última Copa. O Brasil meio que deu uma passeada, né, quando o Tite assumiu, foi de boa, gerou aquela expectativa em boa parte dos torcedores. Mas na Copa a gente não viu isso, que a gente pegou, o nível subiu, o sarrafo deu uma subida boa. O Não. Brasil. Aí entra uma outra coisa que eu ia falar também, questão de a gente não conseguir enfrentar os fortes para se preparar, a gente não está se preparando contra os fortes, está se preparando contra fracos. Eu entendi o teu ponto de vista. Os amistosos, eles pegam a moleza, na eliminatórias, entre aspas, também é moleza, e eu acho que é moleza até porque a quantidade de vagas é muito grande, tá ficando igual a Sim, Libertadores no Brasileirão, né? e Tá vai uma aumentar, dieta porque muito a Copa larga. vai aumentar o número de participantes. Então, Daqui a vai ter pouco, eliminatória daqui a pouco. daqui a pouco nem precisa ter eliminatórias. Todas as seleções daqui da América do Sul vão poder entrar. Entrar pelo menos na pré-Copa do Mundo, né, talvez. Então, eu Isso. acho que isso aí também quando você também abre muitas vagas, né, você abaixa a qualidade, porque não precisa correr tanto atrás. Então, você pode até fazer alguns testes durante uma competição oficial. Né? E outra questão também que eu estou querendo falar toda hora, eu esqueço, é a questão do nível, né? O nível da seleção brasileira, em termos de jogadores, caiu muito, né? A gente aí só tem É. praticamente o Neymar como grande estrela da companhia. Teve um hiato aí muito grande aí da geração aí, Kaká, Ronaldinho Gaúcho e o Adriano que não se firmou. Né? De lá para cá, a gente teve muita dificuldade de firmar bons atletas aí de ponta. Né? Então, acho que isso aí também a gente tem que reconhecer também. Por mais que você faça um trabalho de base e corra atrás, por mais que a CBF tenha muita coisa a melhorar, mas tem uma questão técnica também que a gente está muito prejudicado, né? A seleção da Bélgica é uma máquina. Se você olhar aí, os caras saíram muito bons, pô. Então a gente também tem que respeitar. A gente não foi eliminado, aí, você listou aí as últimas eliminações, mas aquela Holanda, timaço, né? Do Snyder, Robben, Van Pô, Persie, essa pô, os caras muito eliminação aí, bons. essa de todas, essa aí foi para mim a que o Brasil não mereceu nem um pouquinho sair. O Brasil tinha o É, controle do jogo, estava sim, na sim. frente, teve um gol feito pelo Robinho que ele perdeu, e aí começou, depois que sofreu empate, houve aquele apagão, aí teve o episódio do Felipe Melo e É. tal, O Brasil e saiu na aí frente. o Brasil saiu na frente. Eu lembro desse jogo. Então, assim, foi uma situação bem, bem chata. E o Brasil tinha condições de passar em 2010 de fase ali, não vou dizer campeão, mas de todas essas eliminações, aquela ali acho que foi a mais doída. A 2006 foi baile, aquilo oba-oba. 2010 eu achei seriedade, acho que foi um acidente dentro do jogo que mudou a história do jogo. Sim. 2014 não era uma seleção forte, estava no nosso país, mas não encantou, foi passando de fase sem encantar e Sim. pegou uma seleção braba, que foi a Alemanha, passou por cima. E Seleção 2018 brava. também Seleção brava, mas que sofreu para chegar, né? sofreu, Porque mas na passou hora ali H ela nas abriu a mala de oitavas lá, ferramentas.
A gente lembra muito do 7-1, mas se você olhar a campanha da Alemanha naquela Copa, não foi isso tudo também, não. Né? Não foi igual da França agora, que veio passeando, não. Entendeu? Sim, sim, não, se A compara, mas Alemanha, a Alemanha, ela mostrou força na hora certa e mostrou uma coisa absurda ali naquele jogo, que acabou com o esquema do Brasil. Acho que na hora que ela precisou mostrar as caras, ela mostrou. Tanto é que na final ela não conseguiu ganhar a Argentina no tempo normal. Ela ganhou na é, prorrogação. Então, assim, sim. mas mostrou mais fragilidade do Brasil do que a própria Alemanha. Isso eu queria falar. Eu acho que foi mais demérito do Brasil, fez um esquema tático errado, né? O Filipão errou demais na escalação, confiou demais. A gente estava sem dois grandes jogadores, né? Que é o Thiago Silva e aí entrou aquele Dante, né? A gente estava com o Uhum. Davi Luiz e Dante, então, ou seja, perdeu uma referência na zaga, estava sem referência do ataque, que era o Neymar, e mesmo assim ele botou um time meio que muito ofensivo contra uma Alemanha, né? Ali era hora Sim, sim. tinha que ter sido ali mais Filipão e menos, né? Sei lá, menos doido, né? O Filipão sempre montou times Menos assim, Guardiola, né? mais defensivos, né? E ele abriu demais ali, confiou demais no estádio cheio, do oba-oba. E aí a Alemanha botou a bola no chão e não deu chance, né? E aí, de 18, o Brasil, além de fazer uma campanha muito irregular, pegou uma seleção montada, bem estruturada e ganhou, eu posso dizer, com tranquilidade. A Bélgica não sofreu com o Brasil. Teve alguns momentos do jogo que o Brasil incomodou, mas não foi aquilo de agora o Brasil vai. Assim, eu estava muito seguro no jogo, eles decidiram e aí deu no que deu. Um ponto que eu acho A seleção deles é melhor do que a do Brasil, Não, era assim. bem Acho que melhor. era melhor, merecia, assim. Mereceu ter passado. Eu até achei que chegaria à final. Pois é, também achei. Agora, uma coisa que eu acho que a seleção brasileira parece que está até querendo fazer, que é importante justamente para trazer esse prestígio da seleção, além de divulgar Tá ouvindo aí? Deu uma travada, voltou? Nosso amigo deu uma travada, voltou? Não sei se foi o meu ou se foi o teu. Mas eu consegui ouvir pipocando assim. Tenta É, refazer a frase então, aí. para mim foi aí, não sei se foi aqui, né? Mas É. então, a base, né? Além de divulgar a base, fortalecer a base, igual teve ano passado, né? Transmitiu a final do Sub-17, que o Brasil foi campeão. Acho que isso tem que ser também, desde cedo, transmitir esses jogos, que hoje é muito comum ter jogador novo no clube principal jogando, né? Tem vários exemplos aí de jogadores que são novos, mas já estão no time principal, e ou seja, tu vê ele numa seleção já desde cedo, já cria essa identidade. Assim, com o Thales Magno do Uhum. Vasco, o Renier do Flamengo, e outros que eu não estou lembrando o nome agora. Não. Concordo. Então, assim, e aí, ou seja, se eles fortalecerem a base e divulgar isso, já criar essa identidade, a seleção ser campeão nas competições internacionais e ter uma visibilidade, já contribui demais. E esses jogadores, os melhores, lógico, uma convocação do time principal, eles começarem a aparecer por ali para o cara ter uma história de seleção, tipo, meio que foi o Cafu, que foi o Dunga, os caras que jogaram 3 Copas do Mundo, entendeu? Os caras que estão assim, não jogaram uma Copa só, jogou uma e sumiu. Os caras que jogam, não ganhou uma, vai na outra, vai. Quem sabe numa terceira, quarta Copa, dependendo da idade do Uhum. cara, ele vai lá e ganha, porque ele tá lá porque ele é craque, mas isso começou lá na base. É uma opção que parece que estão caminhando para isso, mas vai levar um tempo para isso virar um resultado positivo. Concordo. Qualquer mudança aí ela é válida, né? A gente trouxe muitos pontos negativos assim que afastam o torcedor, né? Eu entendo um pouco assim que isso aí ajudaria com certeza, né? Porque você não vê atletas do seu clube na seleção meio que tira um pouco esse elo, né?
E outra coisa também é melhorar o calendário, né, do Brasil. Essa questão, isso aí não tem lógica nenhuma. O jogo de seleção brasileira, você ter jogo de clube, né, ter campeonato, isso aí o campeonato tem que parar, entendeu? E porque realmente eu tenho percebido isso demais, assim, a convocação, toda vez que vai sair convocação da seleção, muita gente torce para não ter alguém do seu clube, né? É. Porque o risco dele, ele fica fora dos jogos, né? Ele se afasta, ele pode voltar lesionado, né? Quantos jogadores ainda voltaram lesionados da seleção? E aí o torcedor começa a ficar com raiva, porque ele ama seu clube, né? Como eu falei no início, o clube ele escolheu aquele clube para ele, né? E às vezes é o melhor jogador do time tá lá, né? Às vezes aquele clube forneceu só um jogador, como eu falei do Everton Cebolinha no Grêmio, né? Que às vezes só ele que vai, né? E aí Uhum. aquele melhor jogador do time volta machucado ou volta cansado porque jogou um dia antes, né? E aí vem naquela semana ter uma decisão, tem um jogo decisivo, né? Apesar que todo jogo de campeonato brasileiro é decisivo, né? Vale 3 pontos. Então, mas a gente tem um jogo crucial naquela semana e o atleta está na seleção porque o Campeonato Brasileiro não parou. Eu acho que no momento que a gente conseguir equacionar isso daí, a gente vai, a gente vai melhorar demais a imagem da seleção com o torcedor. Entendeu? A Tem CBF um tem que dar um calendário jeito nisso também, né? urgente. Nosso calendário. A gente tem um calendário que não é equiparado com a Europa. Infelizmente, acho que para o futuro o Brasil vai ter que meio que se equiparar à Europa em relação de calendário, se quiser dar uma melhorada e equalizar isso. Porque enquanto lá está parado, aqui está rolando, e vice-versa. Sim, E sim. aí sempre predomina o calendário de lá, nunca o daqui. Uhum. E com isso acontecem esses conflitos aí que você falou, de ter jogo da seleção e jogo do time. Inclusive, é o que iria acontecer nessa Copa América. Ela ia rolar em paralelo com o Brasileirão, até a última informação que eu tive, que junto com o campeonato, entendeu? Para ter agenda. Então, aí como é que tu convoca? Um time tá bem no Brasileirão, vai perder jogador para jogar uma Copa América, que não tem esse prestígio todo, tá em descrédito, e conflitando com jogos da seleção. Então, é uma coisa meio. Não faz muito sentido, né? Não faz jogo, Isso. né? É, é que acontece também, né? A gente tem visto muito, né? A questão é, até tem um pouco a ver com essa volta agora do futebol, agora do Campeonato Carioca amanhã, pelo visto, né? Flamengo e Bangu amanhã, vai ter mesmo, né? A questão do dinheiro, né, que está envolvido, né? Essa quantidade de Copa América que teve aí foi um absurdo. Copa América disso, Copa Sim, América do Centenário, Copa América de não sei o quê. Aí agora tem uma Copa América esse ano, que aí esse ano seria o último, agora só de 4 em 4 anos. Acho que nos últimos 5 anos aí teve 3 Copa Américas, né? E aí a sim, gente fecha, o campeonato fica sem graça, porque já é um campeonato que tem poucas seleções que tem condições de chegar à final. Aí ficaram finais repetitivas, né? E acaba até uma dessas Copa Américas quase tirou o Messi da Argentina, que saiu, né, perdeu a segunda final seguida para o Chile, né? E ele saiu de campo falando que aquilo não era para ele, né? A seleção não é para exatamente. mim. Né? Então, ou seja, quase tirou o melhor jogador da Argentina é igual o campeonato estadual, né? Só fala que não tem importância, mas quando perde, cai, demite todo mundo. Né? Só não tem importância Treinador quando ganha. primeiro. Né? Treinador é o É, primeiro. Então a Copa América tá assim, né? Ninguém liga, mas se perder também, né? não Tá tudo pode, né? ruim. Né? Tanto é que é uma competição sem muita expressão, né? Igual a Euro tem e tal, né? E isso aí é muito ruim, porque às vezes até o próprio jogador não quer ir, né? E às vezes o jogador fica Sim. pichado, né? Porque o torcedor entende que ele não está dividindo, né? Não tá chegando na dividida de bola correta, não tá se empenhando, né? Então a gente tem que meio que ajustar um pouco aí mais a seleção, né? E outra verdade também, eu acho que tem muito jogo de seleção, cara. Não sei se tem essa percepção. Acho que é muito jogo. Se você fazer um levantamento aí lá da época do Pelé lá, os caras jogavam pouco, cara. Né? Por isso que Eu hoje você vê não- qualquer jogador aí, pô, o cara falta 10 gols pra chegar no Pelé. Aí tu fala, pô, não é possível. Pô, mas tu vai ver o cara com 25 anos já jogou com o Pelé, jogou a carreira inteira. Entendeu? Porque por ano o cara faz uma cacetada de jogo. É muito jogo de seleção. Eu acho que deveria também diminuir um pouco, mas aí entra a questão, né, de patrocínio, financeira, né? Sim. Movimenta muito dinheiro ainda essas seleções, né?
Então, mas é uma crítica que eu faço aí. Eu acho que deveria ter menos jogos um pouco, entendeu? É muito jogo, muito jogo, é muito jogo. Eu não tive essa percepção, mas eu concordo. Se tem jogo demais, acho que deveria ser dosado e com seleções que gerasse valor para o Brasil. Não adianta Exatamente. jogar com o Panamá. Não, não vai agregar nada, entendeu? Jogar contra o Haiti. Ah, Nada João, você contra, vê mas agora, a decisão agora aí da FIFA agora de aumentar a quantidade de seleções na Copa, que ganho que você vai sim, ter? Tem alguma. é Você vê, financeiro. você fecha ali os 32 que tem ido para a Copa. Se você. Ah, a Copa de 2006, me parece que a Holanda ficou de fora. As 2010, acho que foi a Itália. Tem nessas Copas aí teve uma coisa disso. Ó, a última, a Itália não foi. Mas o que eu quero dizer? Uhum. Todo ano que você fecha ali as 32 seleções que vão para a Copa, quantas seleções você aponta assim? Nossa, essa seleção não foi para a Copa. Né? O Chile não Sim, foi na última. Se você falar duas seleções, é muito. Você fala assim, sim, nossa, poxa, que pena, né? Tal seleção não está na Copa. Nossa, cheio de jogador bom, cheio de craque, ou uma seleção muito histórica. É raro você falar três. Geralmente é uma. É uma Copa tal, a Holanda não foi, aí teve uma Copa que a Itália não foi, aí teve uma que a Argentina quase não foi, foi na repescagem. Então, para que abrir esse tanto de seleção? Aí entra interesse financeiro, entendeu? Não tem a ver com o sim, nível. Aí você vai começar a ter jogos. Alguns jogos da Copa do Mundo já são desinteressantes, né? Quem sim. vai pagar ingresso, se for ver de repente aí, Marrocos, sei lá, e Tunísia. Tem Arábia vários jogos da Saudita? Copa do Mundo aí que é vazio o estádio. Mesmo no principal torneio da FIFA, tem vários jogos aí que não tem apelo nenhum, entendeu? Sim, Principalmente na primeira fase. Agora você imagina agora com essa, né, com essa quantidade absurda de seleções que estão querendo se abrir, ou já está aprovado, não sei, né? Quantidade de jogos desinteressantes. A história das Copas mostra isso, né? Que ela começou, se eu não me engano, com 13 participantes, lá em 1930, se eu não me engano. A primeira edição, né? E aí ela veio subindo, ó, a cada período foram incluindo novos participantes, foram incluindo novos participantes, e hoje tem 32, mas isso vai aumentar, né? E aí a Europa vai ficar de boa na situação, porque vão entrar mais seleções da Europa, inclusive essas que você citou que ora fica dentro ou fora da Copa, elas vão ter chance de estar lá dentro. E Sim, aumenta sim. a dificuldade para os outros países. Tu não vê uma seleção da África campeã da Copa, acho que vai ser mais difícil, né? O sul-americano já acho que ficou difícil, agora Às vezes mais o ainda. discurso. Oi, pô. Aproveitando, ele, te falar que faltam Às vezes o poucos discurso de minutos. querer abrir para mais seleções dar chance de outras seleções que não. Não, beleza, vamos fazer o encerramento aqui. Travou de novo? Tá. Não, né? Deu uma travada, deu uma travada. Falou, essa última Oi. parte aí deu uma travada. Tá por aí? Vê se voltou agora. Não, voltou, voltou. Não, tô. A Voltou. gente pode partir para o Então, encerramento, assim, que daqui a pouco ele vai avisar a gente. Mas pode concluir teu fechar só raciocínio aí. rápido o raciocínio, fechar o raciocínio só. Então, assim, eu acho que aumentar a quantidade de seleções não quer dizer que a Copa do Mundo vai aumentar o nível, né? Não vê dessa forma. Sim. Acho que melhorar o nível da Copa não é aumentando a quantidade de seleções. Pegou aí? Pô, tá bem, esse finalzinho tá bem, bem Acho que a minha travando, internet não isso é está bem muito ruim. boa. Esses downloads aí, fica vendo Netflix. Vamos aguardar, ver se ele volta, senão a gente já parte para o encerramento da nossa live. Voltei? Bom, acho que a gente pode encerrar a live, né? Agora tá muito bom, agora Não, esse nível momento. Se 4G. quiser,
É. Aí, faltam Melhorou. 20 segundos, 30 segundos, fomos notificados aqui, acabou de aparecer. Então, dá o teu salve pra galera aí. Então, agradecendo aí a mais uma live aí encerrada com sucesso. Parabenizar aí o Maracanã pelos 70 anos, né? Isso tem muito a ver com a Exatamente. seleção, acho que tem tudo a ver com a seleção, né? Então, eu gostaria que fosse a casa da seleção. Acho que o Brasil só jogaria no Maracanã, quando jogasse no Brasil. Vai acabar.